Boa noite, igreja. A graça e a paz do Senhor, amém? Já errei a senha. Para quem não me conhece, eu sou o Mateus, sou casado com a Isabela, sou filho da Carmen. Se coloca de pé, meu amor, minha mãe, para o pessoal te conhecer, por favor. Nós somos líderes dessa igreja, somos líderes do Ministério de Apoio. Às vezes você já me viu correndo por aí, eu e a Isabela. Nós estamos aqui para servir o Senhor. E eu queria começar perguntando quem já foi abençoado nesse Profetizando 2025. Dá um glória aí. Amém? Glória a Deus. Esse ano tem sido diferente dos demais anos. Eu vou pedir para o pessoal acender a luz para mim, por favor. E vou perguntar para vocês, quem trouxe o celular hoje? Levanta o celular para mim, por favor, para mim poder ver aí. Amém. Hoje nós vamos fazer uma dinâmica bem rápida, pastor André. Não precisa, vai ser bem rápido. Nós vamos tirar uma selfie. Pega alguém que está do seu lado aí, ou sozinho mesmo, como você quiser. A gente vai tirar uma selfie e vai postar na rede social. Às vezes você não publicou nada ainda referente ao Profetizando 2025, e nós precisamos começar a profetizar em 2025, em nome de Jesus. Então se coloque de pé, rapidinho aí, tira uma selfie com alguém que está com você. O pessoal vai projetar uma hashtag aqui, Profetizando 2025, ano da expansão. Pode projetar para o pessoal, por favor? Em nome de Jesus. Aleluia. Se quiser me marcar, pode me marcar também, viu? Em nome de Jesus. Pode postar, em nome de Jesus. Quem não veio ainda dá tempo de vir. E amanhã continua até domingo. Enquanto você vai postando, para a gente ganhar tempo, eu vou agradecendo ao pastor Marinho, ao pastor André, ao pastor Lucas, por essa oportunidade. Infelizmente, pastor, eu não posso dizer, igual o João disse na segunda, que eu nasci nessa igreja. Mas eu sou grato por tudo que vivi até aqui. Sei que tudo isso formou o meu caráter, mas como eu queria ter nascido nesse lugar. Irmãos, nós temos que amar a nossa igreja. Eu não consigo, pastor, ver os defeitos dessa igreja. Eu sei que às vezes quando chove tem uma goteira ali, aparece um morceguinho de vez em quando, mas do resto eu não consigo ver os defeitos, porque eu amo estar nessa igreja. Eu amo esse lugar, mas eu amo porque o Jesus está nesse lugar. Meus irmãos, e eu não digo só amar esse prédio, amar esse lugar. Eu, por exemplo, vou sempre tomar um café com o pastor Lucas, mas às vezes você fala, pô, ninguém me chama para tomar um café. O pastor nunca me chamou para tomar um café, mas mesmo assim eu vou lá e ainda pago o café para ele, porque eu amo essa igreja. Então nós precisamos amar o lugar onde a gente está. O Espírito tem falado muito ao meu coração, e no tema expansão. E eu gostaria de conversar com vocês hoje sobre uma expansão que precisamos urgentemente priorizar. E digo a vocês, se não for a expansão mais importante, é uma das primordiais e mais urgentes na vida do cristão. Eu estou falando da expansão da nossa mente. Então, o tema, se eu pudesse colocar seria metanoia. A chave está na expansão da nossa mente. Muito do que eu vou falar aqui hoje eu tirei desse livro, que é do pastor J.B. Carvalho. Então algumas coisas eu tirei aqui, vou plagiar ele um pouquinho, mas eu queria iniciar com vocês dizendo o que significa o metanoia. Meta significa além de ou depois de, e noia significa mente. Então metanoia seria a expansão da nossa consciência, ou a transcendência da nossa mente, a capacidade de ver além,
uma mudança essencial, uma transformação radical. Mais uma vez, também vale dizer que expansão significa alargar, aumentar, transformar. Analogicamente, nós poderíamos dizer que expandir é sinônimo de se mover, de buscar, de criar ou de recriar, buscar algo novo. Ou seja, se você infelizmente continuar da forma que está, fazendo as mesmas coisas, a expansão não virá para você em 2025. Mas Mateus, o que eu preciso fazer para expandir em 2025? Muitas coisas eu te falaria, mas quero essa noite iniciar a sua jornada de renovação / expansão da sua mente. Mas digo logo, essa renovação e essa expansão é diária na sua vida. Então a proposta da metanoia é uma transformação essencial, uma transformação real e uma transformação radical também. De forma prática, eu queria... a metanoia é, por exemplo, uma pessoa que é viciada em refrigerante. Você toma muito refrigerante todo dia, e de repente você tem uma transformação, acontece uma metanoia na sua cabeça, e você entende que açúcar demais no seu sangue te prejudica, e você começa a tomar agora só água com gás, por exemplo. Então isso é uma transformação radical que você teve. Hoje, meus irmãos, é natural nós usarmos ou ouvirmos falar termos como neurobusiness, neuromarketing, neurotecnologia, neuroarquitetura, neuroespiritualidade, neurogame, entre outros. Todos estão querendo um espaço no seu cérebro. Grandes big techs, plataformas de entretenimento, indústrias farmacêuticas, enfim, há uma guerra querendo a sua atenção. Há uma guerra espiritual sendo travada agora pela sua mente. E nós não podemos ignorar isso. De todas as descobertas recentes, uma das mais revolucionárias é o conceito de que o nosso pensamento tem o poder de esculpir o nosso cérebro. E isso vem sendo usado com frequência. Há um algoritmo, uma inteligência artificial te monitorando exatamente agora. Você não decide mais o que você vai comer, o que você vai beber, o que você vai vestir, o que você vai ler, o que você vai fazer nas férias. Inconscientemente estão te controlando. O cérebro é como um músculo que pode ser exercitado ou atrofiado. Pensar em algo bom ou mal reorganiza as nossas redes neurais e cria novas conexões. Isso a ciência chama de neuroplasticidade, sendo a nossa capacidade de estabelecer novas conexões neurais. Dessa forma, todos nós fomos formados por algum tipo de sistema, seja o sistema educacional, seja as tradições religiosas, seja os traumas psicológicos, ou seja, nós somos afetados pela nossa visão de mundo. Nós fomos programados para sermos cartesianos, exatos, frio muitas vezes. Mas Jesus e seguir a Jesus consiste em desafiar essas premissas, mudando-as a fim de viver os reflexos do céu na terra. Por isso, meus irmãos, expandir a mente através de uma metanoia, através de uma mudança essencial, é uma proposta de transição de um raciocínio frio para uma mente transcendente, de um pensamento quadrado e enviesado para uma consciência expandida, de uma visão materialista de mundo para a capacidade de priorizar as questões espirituais. Amém? Quem topa esse desafio? Em nome de Jesus. 1 Coríntios 2:16 vai dizer o seguinte: quem conhece a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Quando eu li essa afirmação, deu um pane na minha cabeça. Será mesmo que nós temos a mente de Cristo, como afirma o texto? Vou dar o exemplo para vocês de dois pensamentos diferentes na mesma situação. São dois discípulos de Jesus, Filipe e André. Um tem a mente de Cristo e o outro
não têm a mente de Cristo na mesma situação. Quem que nós temos sido? Os fatos se passam no livro de João, no capítulo 6, dos versos 5 ao 15. É quando Jesus faz o seu primeiro milagre da multiplicação de pães e peixes. Jesus e seus discípulos atravessaram o mar da Galileia e adentraram num lugar deserto, onde não tinha o que comer nem o que beber. Já fazia alguns dias que o povo apenas seguia o mestre. Eram 5.000 homens, diz as escrituras, fora as mulheres e as crianças. E em dado momento Jesus fala assim: dai-vos o de comer. E aqui começa a grande questão. Filipe, o cartesiano, com um pensamento frio, matematicamente exato, dentro da caixa, que não participou do Profetizando 2025, fala o seguinte, lá no verso 7: nem mesmo 200 denários daria para comprar pão para tanta gente. Ou seja, que loucura é essa, Jesus? A conta não fecha na cabeça de Filipe. Mas André vem de uma escola diferente. Ou seja, ele passou pelo Profetizando 2025. Ele resolveu de alguma forma expandir a sua mente e encara as questões da vida com a mente expandida. Lá no verso 9 ele vai falar o seguinte: ele decide colocar nas mãos do Senhor o que ele encontrou. Fala assim: há um menino com 5 pães e 2 peixes. Jesus faz um milagre, todos comem, se fartam e ainda sobra 12 cestos, conforme o verso 13. Quem nós temos sido é a grande pergunta. Como nós temos agido diante dos problemas? Temos pensado como a mente de Cristo, com a mente expandida? Ou temos pensado como Filipe? Jesus nos convida a expandir nessa noite. 2 Coríntios 5, verso 7, por favor. Pois, porque vivemos por fé e não pelo que vemos, precisamos transformar a nossa mente. E com isso, meus irmãos, depois dessa introdução, eu vou trazer 4 pontos rápidos para que nós possamos refletir essa noite. Metanoia, expansão da mente ou mudança essencial. É um chamado para eliminarmos o nosso lixo emocional. Haverá uma metanoia quando nós decidirmos reprogramar a nossa mente, ressignificá-la. O nosso cérebro não sabe o que é real do que é imaginário. O que, em outras palavras, quero dizer é que, se apesar de você estar passando por um momento bom, por algo positivo, você encarar como algo negativo, as reações do seu cérebro será como algo ruim. O cérebro não faz distinção do que é real do que é imaginário. A verdade é que nossos pensamentos podem nos adoecer, mesmo você sendo saudável. Dessa forma, Deus não derramará vinho novo em odre velho. Deus não vai derramar algo novo, algo que traz alegria, algo que traz bonança, se nós só reclamarmos, por exemplo. Se nós ainda somos odres velhos. Se sua mente não for renovada, se você continuar carregando aquelas mágoas de 1900, você é odre velho. Então precisamos nos libertar do lixo emocional, das nossas adversidades do passado, para sermos odres novos. Amém? Segundo ponto, a jornada da metanoia é também ressignificar a forma que nós enxergamos. Os olhos são a porta da nossa mente. Tudo que nós vemos passa pela lente dos nossos olhos. Então, se a lente dos nossos olhos estiverem sujas, tudo vai parecer embaçado. É necessário limpar as lentes com as quais a gente vê o mundo à nossa volta. Nossos conceitos são mudados conforme as lentes que nós colocamos. Nós não vemos as coisas como elas são, vemos as coisas como nós somos, a partir das nossas experiências, a partir da cultura que nós fomos ensinados, da música que nós ouvimos, dos filmes que nós assistimos, dos livros que nós lemos. Muitas pessoas enxergam a vida pelos óculos das suas feridas. Tudo que elas veem tem como filtro a sua dor, as suas decepções, as suas traições que sofreram um dia.
Isso nos impede de avançar e, em última análise, isso nos impede de expandir. Mateus, no capítulo 6, no verso 22 ou 23, vai dizer o seguinte: os olhos são a candeia do nosso corpo. Se os olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os olhos forem maus, todo o seu corpo está cheio de trevas. Eu sempre gosto de dar um exemplo, que é o exemplo de Jacó, que para mim serve em verdade de inspiração. Os fatos vão se passar lá em Gênesis 32, do 24 ao 32. É uma história bem conhecida, se você conhece. Jacó luta com um anjo. Nós, na maioria das vezes, queremos nos livrar das lutas, queremos fugir delas. Meu Deus, por que tanta luta na minha vida? Mas Jacó nos mostra como devemos enxergar as nossas lutas. Lá no verso 26 de Gênesis 32, depois de lutar a noite toda, o anjo vê que o alvorecer já se aproxima e pede para que Jacó o solte. Jacó todavia diz: eu não vou te soltar. Ou seja, eu não vou sair dessa luta sem ser transformado. Em outras palavras, o que Jacó diz é: essa batalha que eu estou enfrentando vai me moldar a tal ponto que quando eu sair dessa luta serei melhor, serei mais forte, serei mais abençoado, serei mais próspero, serei mais virtuoso. Eu não serei mais o mesmo. Deus está me expandindo na prova. Essa é a mente que temos que ter para o ano de 2025. Essa é a forma que nós precisamos enxergar as nossas batalhas. Amém? Se quisermos expandir, temos que eliminar a ansiedade. E esse é o terceiro ponto. A ansiedade, psicologicamente, é um estado mental de viver o amanhã e o hoje ao mesmo tempo. Ansiedade, em uma tradução livre, significa mente dividida. Você não está nem no agora, nem no amanhã. Na verdade, nem você mesmo sabe onde você está quando está dominado pela ansiedade. Freud a define como o medo de algo incerto, sem objeto. Mas, como que nós devemos enfrentar essa situação? Está em Mateus 6,34. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. A ansiedade, meus irmãos, é a sensação de que nós não vamos dar conta das coisas. Então nós agimos como se esperássemos o pior. Nós nos preparamos para fazer o que os planos não deram certo, para fazer aquilo quando tudo deu errado. Vamos vencer a ansiedade e expandir em 2025. Mas a pergunta que fica é como? Como vamos vencer a ansiedade? Tendo a mente de Cristo, como está descrito em Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Liberte-se da ansiedade e pense como está descrito em Filipenses 8, em nome de Jesus. Por fim, meus irmãos, gostaria de virar uma chave em você. E se o louvor já quiser subindo, a gente já está caminhando aqui para o final. Romanos 12:2, por favor. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E o que nós temos feito, meus irmãos, é justamente o contrário. Queremos a expansão, mas desculpa, tem uma péssima notícia para você. Se você não renovar a sua mente, você não vai expandir e não vai experimentar a boa, perfeita e agradável expansão de Deus na sua vida. Quando buscarmos o reino em primeiro lugar, você verá que todas as coisas acontecerão. Não existe realidades que não podem ser transformadas quando se tem uma mente expandida.
mergulhe na palavra, tenha uma vida de oração, tenha comunhão com outros irmãos e mude velhos hábitos. Eu vou pedir para, por favor, ir apagando a luz, e quem já for orando já pode ir se posicionando. Irmãos, eu vou pedir para você fechar o seu olho nessa noite, em nome de Jesus. Senhor, nós estamos aqui em sua presença, Pai. Que a sua oração nessa noite possa ser como a oração de Jacó, dizendo: Senhor, eu não sairei da sua presença até ser transformado, até que minha mente, Senhor, meu corpo sejam dominados pelo teu Espírito, e que eu possa experimentar, Senhor, a sua expansão, em nome de Jesus. Amém, Senhor.